Vamos para a parte 3. Esse tá ficando grande, né? Mas o caso é grande mesmo. Pensar que ainda tem 2 sindicâncias desse caso, hein? É muita coisa para falar. Mas vamos lá. Aí aconteceu isso. Aí eu falei assim, gente, não pode. As coisas não podem acontecer e ninguém fazer nada. Porque quando a gente não faz nada, acontece com o outro. Foi o que aconteceu com o assédio sexual que eu sofri. Quando eu sofri o assédio sexual, depois eu fui ficar sabendo que anterior a mim tinham outras policiais. Aí eu ficava pensando, se essas policiais tivessem denunciado esse cara antes, ele não teria chegado a mim, não. Eu não estaria passando nada disso que eu estou vivendo hoje. Mas Deus tem um propósito para tudo, é isso que eu penso. Embora eu ainda não consiga ver esse propósito, mas eu creio que Deus tem um propósito para tudo. Então, no dia 10 de março, a gente está lá em 2023, eu mando para o coordenador do nosso curso, né, que era o Dr. Flávio, hoje em dia é a professora Sheila. Eu mando para o professor Flávio, para o Dr. Flávio, que era o coordenador, né, delegado. Escrevo lá, dirijo meu senhor muito respeitosamente, né? Porque embora ele seja coordenador, a gente sabe que delegado gosta de certos termos. Então, eu sempre escrevo assim. Aí eu começo a falar. Falo algumas coisas e falo com ele. Em complementação a essa manifestação, gostaria de expor o que aconteceu comigo na orientação, entre aspas, que aquilo não foi uma orientação, né? Com a professora Sheila. Acontece que ela não me orientou. Ela apenas usou o tempo que tínhamos para me humilhar. É muito importante essas palavras que eu vou falar. Humilhar, constranger, diminuir. Eu falei assédio? Não. Eu falei humilhar, constranger, diminuir. Ok. Hora nenhuma, o intuito dela em relação a mim foi de me orientar, ou de tentar me ajudar a modificar meu texto, o que eu própria tenho consciência que precisa de correções. E nunca me abstive a elas. Ela disse que do meu texto não aproveita nada e me deu 3 dias para elaborar um novo artigo do zero. Sendo que, com muito esforço, estou debruçada sobre esses estudos do TCC há 7 meses. Ainda nessa seara de correções, entre aspas, né? O professor Elton disse que em meus estudos eu não considero princípios éticos. Eu achei isso uma acusação sem precedente. Gostaria de manifestar ao Senhor que as pessoas que eu mais admiro na vida não são cantores ou artistas, são professores, e coloquei em caixa alta. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonada por um professor. Eu tenho um carinho enorme por todos os professores que passam na minha vida, e eu nunca me senti tão rebaixada e humilhada com a postura da professora Sheila comigo. Enquanto estudante de ciências humanas, em todos os semestres, eu apresentava um artigo. A gente tem que apresentar, a gente chama, esqueci o nome da disciplina que a gente tem em todos os períodos, minha cabeça não funciona mais muito bem, mas todo período a gente tinha que apresentar um artigo. Nenhum deles nunca ficou perfeito. E todos eles sempre precisaram de correção. E eu sempre acatei as correções dos professores, sem nenhum tipo de prejuízo a mim ou aos professores. Até mesmo porque sempre fui tratada por todos com muita educação, respeito e via que buscavam o meu engrandecimento estudantil. O que a professora Sheila fez comigo é incompatível com o ambiente de ensino e de aprimoramento educacional. E hoje em dia ela é a coordenadora. Posturas como as dela desestimulam os alunos a buscarem evolução intelectual. No mesmo dia que ela fez isso comigo, ela deu um show de arrogância na sala de aula, não respeitando o status quo que determinada aluna está. Ele expôs a aluna perante a turma, batendo palma para ela por divergirem em opiniões, além de chamá-la de querida, num tom pejorativo. Pelo menos, nessa hora, ela percebeu que a sua postura não era adequada e pediu desculpa à aluna. Ainda que parte de seus argumentos fossem pertinentes, eu até concordo com algumas coisas que ela falou e com algumas coisas que a colega falou, ela não poderia ter feito com a aluna o que ela fez. Acredito que o ambiente de sala de aula é para evoluirmos e não para diminuirmos alguém que pensa diferente da gente.
A postura didática deve romper preconceitos, paradigmas, status quo e posturas individuais e profissionais que vamos arraigando vida afora. O intuito deve ser de almejarmos um ambiente de trabalho num futuro distante e não de limitar o aluno na busca do saber. Bem distante mesmo. Então, presenciar coisas como as que eu presenciei na minha orientação, entre aspas, e na sala de aula, são incompatíveis com o ambiente pedagógico de ensino e ferem gravemente a expansão do saber. Eu estou bem estarrecida com o que eu presenciei nesta semana, principalmente porque, para mim, o estudo tem caráter terapêutico. A minha vida toda eu busquei estudar como forma de terapia e nunca, em todos esses anos, eu presenciei algo do tipo e ambiente e salas de aula. Eu estudo desde os 4 anos de idade sem nunca ter parado. A pós-graduação foi a última coisa que eu fiz, porque depois da pós-graduação, 2023, eu não consegui estudar mais nada. Eu criei um bloqueio para estudo que tem, ano passado, 2024, eu leio 2, 3 livros por mês. Ano passado, eu li 1 livro durante o ano. Eu perdi totalmente a minha concentração, a minha leitura, de tão mal que sem contar que ela me deu um AVC, né? Eu saí da sala de aula com uma dor de cabeça tão grande que eu fui pedir o enfermeiro para pedir minha pressão. Aí ele falou, Jaqueline, você precisa ir para o hospital agora, sua pressão está muito alta. E eu, como sou apaixonada por sala de aula, eu falei com ele, Hugo, eu não vou não, vou terminar de assistir a aula. Eu não sabia que era grave que eu estava passando, né? Eu vou terminar de assistir a aula e depois da aula eu vou para o hospital para ficar tranquilo. Eu não imaginava a gravidade do que eu estava, porque eu senti um estalo que subiu para minha cabeça, assim, e foi estalando na minha cabeça. Aí eu estava sentindo tanta dor que eu preferi vir para casa deitar. Eu falei assim, eu vou deitar, porque eu não estou me sentindo bem. Eu sou uma pessoa que não tem dor de cabeça. Mas de madrugada eu continuei passando mal, aí que eu fui para o médico, fui para a urgência e lá que começou a encaminhar até chegar no neurologista e ver que eu sofri um AVC. Né? Então, os prejuízos que eu estou tendo por causa dessa atitude baixa, porque para mim isso tudo que eu estou vivendo é muito baixo, não é condizente com um ambiente de persecução penal. A gente trabalha dentro de uma instituição de percussão penal e está sujeito a egos, sabe? É muito triste. Eu tenho que melhorar, tem muito que melhorar. E eu não falo isso já para mim mais não, porque eu vejo que eu não tenho futuro dentro da instituição, né? Mas eu falo isso para os que vão ficar. Porque a instituição, a atual gestão caminha para me expulsar mesmo. Já tentaram via perícia, já tentaram via corregedoria, agora estão tentando via judiciário, né? Então vamos lá. Diante do exposto, solicita ao senhor que disponibilize um horário para que eu possa conversar com o senhor e para que eu saiba, e para que o senhor saiba que eu irei denunciar ao MEC. Mas aqui eu coloquei MEC, mas eu denunciei ela na OGE. Mas a OGE não é um órgão que não denuncia nada na OGE. A OGE só funciona para delegado. Se você denunciar delegado, vira contra você na corregedoria. Então, não denuncie. Não é um órgão idôneo ou imparcial para apurar os abusos que a gente sofre dentro da polícia. Eu solicito a todos os colegas que nunca denunciem nada na OGE, porque a OGE não funciona. Inclusive, ela trabalhava na OGE. Então, a denúncia que eu fiz em relação a ela, chegou para ela, né? Então, acredito que é meu dever avisar a instituição antes de tomar alguma atitude fora dela. Isso porque eu não posso aceitar como normal que um ambiente plural, onde o saber e a quebra de paradigmas e preconceitos deveriam ser usados como rompedores, sejam praticados justamente para reafirmá-los e perpetuá-los. O fato de uma pessoa ter doutorado e ter orientado várias teses não dá a ela o direito de diminuir alunos. Pelo contrário, a ocupação de cátedras deveria afirmar justamente que o saber é algo infindável e que nenhum de nós estamos num patamar que não precisa aprender mais. Isso tudo virou contra mim, porque o delegado não gosta de ouvir verdade, né? Então, aí ela, o que ela faz? Aí eu começo a chorar mesmo, né? Eu comecei a passar muito mal, senti muita dor. Tá na sala de aula ouvindo ela me fazia muito mal e os colegas ficavam me mandando no WhatsApp, calma, daqui a pouco a aula dela acaba, fica tranquila, vai beber uma água. E o pessoal começou a conversar muito comigo porque viu o que estava acontecendo, né?
E aí ela viu eu chorando, ela vai lá na sala dos monitores e fala, ó, Jaqueline tá chorando, Jaqueline tá chorando. Aí os monitores fazem uma comunicação, que eu estou chorando. Aí eles falam, conforme relato da professora, Sheila Cristina da Silva Starling, a citada aluna vem apresentando quadro emocional instável dentro e fora da sala de aula. Eu queria saber como que ela me conhece fora da sala de aula, porque eu não tenho nenhum tipo de contato com ela e nunca tive, a não ser dentro da sala de aula. Acrescentando que a situação já foi repassada para o coordenador pedagógico. Ou seja, ela ainda ela percebe o meu estado e fica fazendo gracinha com o monitor, né? Para o monitor fazer comunicação a meu respeito, né? Aí no dia 16/3 eu mando e-mail para o coordenador, né? Para o e-mail da coordenação, falando que eu precisava de alguma resposta, porque agora aí ela e o Elton saíram da minha orientação e eu fiquei sem orientador. Aí eu escolhi outro professor, falei, professor Douglas, maravilhoso, fofíssimo. Quem quiser uma boa orientação, procura ele. Eu falei assim, professor, eu sou me orienta? Ele, claro. Ele nem perguntou tema nem nada. Eu mandei mensagem para ele, professor, sou me orienta? Ele, claro. Aí eu pedi uma prorrogação, porque na segunda-feira já ia ser a entrega para a banca. Eu ganhei uma prorrogação de 15 dias. Já tinha mandado para o professor, ele já tinha também dado o aval. E aí, de repente, ele faz contato comigo, manda mensagem que eu não poderia apresentar aquele tema. Ou seja, foi tudo preparado. O professor Douglas não tem nada a ver com isso, viu, gente? Que ele também é investigador e ele também está sujeito à vontade de delegado. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com ele, ele é maravilhoso. Mas o que acontece? Isso já estava tudo programado para eu não apresentar o TCC. Era para eu não apresentar. Aí ele fala comigo, Jaqueline, você não vai poder apresentar esse TCC, você vai ter que construir outro. Eu falei assim, professor, eu tenho 15 dias. Ele falou assim, a gente vai construir outro. E ele me deu muita tranquilidade, que ele ia me ajudar, Então, assim, eu escrevi um parágrafo e mandava para ele, eu escrevi um parágrafo e mandava para ele. E em 15 dias eu consegui escrever um TCC. Graças a Deus eu fui aprovada na pós, né? Embora eu quisesse me reprovar com um atestado e não me deixando chegar à banca, eu cheguei e fui aprovada. Né? Aí eu peço, aí eu falo que já que ela não quer me orientar, eu falo que eu já consegui o professor Douglas e que eles estão me adoecendo, mais do que eu já estava adoecida, né? Eu ainda falo isso, porque depois da professora Sheila, o mesmo coordenador, ele impõe outra coordenadora para mim, ele falou assim, quem vai te orientar é a Paloma. Eu, não, orientação é afinidade, eu já conversei com o professor Douglas e eu bati o pé. Não, é afinidade, eu não vou com a Paloma, eu vou com o professor Douglas, porque meus estudos já estão inclusive com ele. E ele batendo o pé, eu entrei com recurso. Aí fizeram uma reunião na Cadepol. No dia 23/3/2023 eu ganhei o recurso, né? Tá a reunião da ata aqui, que o colegiado acolheu por unanimidade o meu recurso. É óbvio, gente. Orientação passa por afinidade, não é por imposição, não. Onde já se viu isso? É só dentro da polícia mesmo, né? Mas enfim, aí começa o meu, você não pode, dentro da polícia você pode estar certa, mas o delegado errado está certo, né? Então, mas aí eu comecei a ter os problemas por eu me posicionar em relação ao que me acontecia, né? Aí no dia 23/3/2023, eu agradeço o coordenador por ter deixado o professor Douglas comigo e falo mais algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Diante dos acontecimentos em minha última orientação, solicito que qualquer empecilho ético, legal ou ético, relativos aos meus escritos, seja por esta via, por e-mail, né? Mas eu não sabia que o professor Douglas era tão fofo, como eu já achava ele fofo, depois eu achei mais ainda. Mas eu fiquei com medo de ser lesada de novo, eu falei, olha, que vai ser tudo registrado, não vai ser de fala igual a Sheila fez comigo, né? Aí eu falo com ele, diante da inoperância do senhor, com relação ao que a professora Sheila fez, que eu relatei para ele o que ela me fez, eu li o e-mail para vocês lerem, né? Diante da inoperância do que ela me fez, por não obter resposta quanto ao que ela me expôs, tomarei as providências, eu mesma as providências, quanto ao abuso e desrespeito dela direcionados a mim. Isso porque eu acredito que, se eu continuar
passiva diante da violência psicológica e institucional que eu venho sofrendo, eu estarei perpetuando a forma como outras mulheres vítimas de assédio sexual dentro da instituição serão tratadas. E acredito piamente que isso tem que acabar pelo bem da instituição que prezo e escolhi trabalhar. Eu escolhi não, eu sonhei e lutei muito para estar aqui hoje. Né? Eu escrevo isso para ele e faço a denúncia na OGE. A professora Sheila trabalha na OGE, manda para a Cadepol. Olha o quanto é importante. Lembra que eu falei lá, aqueles que eu já não lembro mais, que eu falei constranger, humilhar e não sei o quê? Ela registra sim, da OGE, né, da Ouvidoria do Estado. Ela manda, porque chega na ouvidoria, eles têm que distribuir, mas distribuir faz o que quer. Tanto é que o faz o que quer foi instaurar um PAD contra mim, né, para apurar uma denúncia que eu fiz na OGE. Aí ela fala que a manifestação versa sobre supostos assédio moral. Eu citei assédio moral? Não citei. Cometido nas dependências dessa academia de polícia pela professora Sheila Starling. Eles começam a alegar que tudo meu é assédio. Tudo dela é assédio. Tudo ela denuncia assédio. Não, eu não falei hora nenhuma de quem é assédio. Eles é que estão criando um monstro que não existe. É o que eu já falei em outros vídeos. A Jaqueline que eu sou e a Jaqueline que eu tenho que defender. Né? Novamente ficou grande, eu vou parar novamente, que agora eu vou entrar especificamente no PAD, aí vai ficar maior.